Olá, eu sou Ramon Carvalho e eu quero contar um pouco da história de Jacobina Mendes Maurer, uma heroína gaúcha, uma heroína leopoldense e uma personagem histórica da nossa região. Então, Jacobina Mendes Maurer, ela é neta dos primeiros imigrantes alemães que chegaram aqui na colônia de São Leopoldo. Colônia essa que se estendia de Canoas a mais ou menos Caxias do Sul e de onde é Jataquara, né, até as cercanias ali de São Sebastião do Caí. E Jacobina casa, então, em 1868 com João Jorge Maurer e vão morar onde hoje é Sapiranga, ali aos pés do Morro Ferrabras. Com a animosidade das colônias alemãs nessa época, ou seja, as colônias elas estavam num estado bem precário, né? Tudo que eles produziam também não tinha o escoamento no comércio, enfim, era tudo dificultoso. Tudo era longe, tudo causava uma certa dificuldade para esses colonos. Inclusive o atendimento médico, do qual João Jorge Maurer, seu marido, né, detinha aí o poder do conhecimento da cura através das folhas e benzeduras, né? E as pessoas começam a procurar com mais intensidade este casal. Acontece que Jacobina começa a receber essas pessoas, né, ditos pacientes aí do seu marido, e dando aí uma palavra de conforto, né, e recebia essas pessoas, fazia orações, leituras bíblicas, e essa comunidade começou a se avolumar. E isso começou a desagradar as igrejas católica e protestante, né, que eram as duas religiões, a católica oficial, né, porque aí 1865, 68 mais ou menos, a religião católica ela é a religião oficial do Império Brasileiro, né? E a religião protestante era a religião dos alemães, dos imigrantes alemães em sua maioria, não totalmente, mas na sua maioria. E aí esses religiosos começam a ficar desapontados assim com essa comunidade, né? E começam a procurar as lideranças políticas da época para desmontar, né? Desmantelar essa pequena comunidade que estava surgindo. Com isso, os comerciantes também do local começam a ficar contra esse grupo. Por quê? Porque eles começam a plantar, eles começam a fazer as suas criações, né? Da própria comunidade, se tornando praticamente autossustentável, comerciando bem pouco, né? Eles chegam a um patamar de que eles eles vivem de troca, né? Não tem mais uma moeda, não fazem uso da moeda. Eles não se envolvem politicamente mais com as outras comunidades, né? Com os outros vilarejos. E a religião, eles encontram na religião uma saída, né? Para essa pobreza e para esse, vamos dizer assim, para esse isolamento. E o comércio, os políticos e a Igreja Católica e Protestante, algumas pessoas aí se juntam exatamente para atacar essa comunidade. E eles não encontram, esses movimentos acontecem com mais frequência, né? Acabam acontecendo o que o Martin Dreyer, né, o professor Martin Dreyer, chama de chicanas, né? Ou seja, os não-mucker, inclusive esse nome, né, eles já recebem aí pejorativamente o apelido de mucker, né? Então essa comunidade começa a ser conhecida como os mucker. O que o Martin Dreyer comenta e nos esclarece é que os não-mucker começam a realizar chicanas, ou seja, sacanagens, né? Ou bullying, ou modernamente falando, né? Contra essa comunidade de mucker, né? Estragando a apicultura das caixas de abelha desse grupo, cortando o rabo dos cavalos, né? Enfim, começam assim a um movimento que vai culminar com ataques violentos, né? De violência física, de tiros contra os dois grupos, né? Os não-mucker contra os mucker. Esse movimento, inclusive, o João Jorge Maurer, ele vai, inclusive, no Rio de Janeiro, prestar queixas, né, das autoridades locais, exatamente por essa perseguição. Que, como a comunidade ela
não encontra subsídios políticos e econômicos, né, para desmantelar essa comunidade. Eles encontram na figura da Jacobina Mendes Maurer uma espécie de bode expiatório, né, para poder destruir, desagregar essa comunidade. E aí começam a dizer que ela é uma bruxa, que ela é uma meretriz, e entre outras coisas, né, para desqualificar essa liderança. Porque a Jacobina, além de fazer leituras bíblicas e reunir essas pessoas, ela, para a época, né, ela já era considerada uma transgressora. Porque a mulher, nessa época, ela não podia ser protagonista, né? Ela não podia ser líder, ela não podia liderar uma comunidade, né? Então isso desagradava a comunidade constituída da época, as autoridades constituídas da época também, certo? Então, por todos esses motivos, a gente elenca, aí a gente tem vários autores, né? Vários intelectuais que trabalham a temática. Eu citei o Martin Dreyer, a gente tem a Alma Santana, a Janaína Amado, que escreveu muitas coisas, né? E o Daniel Gever, que é um professor lá da Facate, ele qualifica muito a questão do Videiras de Cristal, que foi a primeira obra que quebrou esse estigma, né, dessa mulher horrorosa, né, dessa figura que deveria ser esquecida pela história, da leitura da época. Então, a Videiras de Cristal, do Assis Brasil, foi a primeira obra que quebrou essa imagem pejorativa, essa imagem preconceituosa que a comunidade leopoldense aqui da nossa região tinham sobre a figura de Jacobina Mendes Maurer e os Mucker, né? Então, outros autores começaram a visitar esse tema e descobriram que o que aconteceu com os Mucker foi um preconceito, né? Primeiro a parte preconceituosa, depois a intolerância religiosa, claro, e depois veio a econômica, né? Política e econômica, mas que o que aconteceu com os Mucker foi uma chacina. A comunidade leopoldense acabou como forma preconceituosa, né? Dizimando essa comunidade, destruindo essa comunidade que estava praticamente buscando uma autossustentabilidade, estava vivendo de uma forma mais independente, né, das demais comunidades do entorno, e que acabou despertando aí a ira do comércio, da igreja, né, e da comunidade constituída como um todo. Então, Jacobina Mendes Maurer resistiu, né? O movimento Mucker, que ficou conhecido na história, ele resistiu aí de 1868, mais ou menos, até 1874, quando aconteceu a chacina aí, e a maioria dos Mucker, lá da comunidade Mucker, foi assassinada. Certo? Espero ter colaborado um pouco com a questão da história dessa grande heroína, deste movimento que não é uma história tão bonita para a gente contar, né? Mas que ela é importante a gente entender, né? E conhecer essa história, porque faz parte da história da nossa região aqui, de São Leopoldo, né? História da nossa cidade. Ok? Certo? Um abraço, obrigado pela oportunidade.